Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um gigante de verdade. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tem que começar já falando sobre uma situação que me deixou aí muito chateado. Muito chateado porque falta de respeito absurda com o Flamengo. Né? O Flamengo que aceitou que o Vasco fosse mandante no Maracanã, deixou eles adesivarem tudo no Maracanã. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero começar do jeito, né, que dá sorte, o jeito que é bom. Hoje tem Mengão, Copa Libertadores, dia da gente pontuar, a gente voltar a pontuar. Muito importante, jogo importantíssimo na altitude, em Quito, é importante demais o Flamengo conseguir um bom resultado contra a LDU. Jogo dificílimo, para mim, era o adversário mais difícil do grupo, e agora a gente perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, a gente precisa se recuperar. Um grupo que era para ser fácil se tornou difícil. Eu sempre falei que seria difícil, mas para muita gente seria um grupo fácil. Eu sempre falei que era um grupo difícil, desde o dia do sorteio. E a gente, então, vai trazer todas as informações, mercado da bola, vamos falar de Alcaraz voltando. A gente vai falar também de outras situações aí para vocês, do Jorginho, reunião com o Jorginho, tudo logo cedo aqui pela manhã, trazendo tudo. Eu gravo na madrugada mesmo para vocês e assim que eu acabo de editar e soltar o vídeo para vocês, eu volto a descansar mais um pouco, se conseguir, né? Porque a gente fica uma pilha de nervos quando tem jogo do Flamengo na Libertadores. Bem, a gente chega aqui também com os nossos patrocinadores. Lembrar que na Bet Oficial da Nação, a gente hoje vai trazer aí as dicas na plataforma vizinha. Tem a promoção Flabet Me Leva, né? Que é a promoção para você fazer um comentário lá na plataforma vizinha, no post do Wesley Safadão. Faz o comentário, os 10 melhores comentários vão pro camarote com a gente no jogo Flamengo e Corinthians, tá? Então, você tem aí poucos dias aí para estar participando da promoção Me Leva, né? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos e que é diversão, não é investimento, ok? Bem, a gente teve aí então o Vasco da Gama enfrentando o Flamengo com o mando de campo que o Flamengo e o Fluminense autorizaram, né? Que inclusive nos acordos do Flamengo com o Vasco, nos jogos com o mando do Vasco, eles podem adesivar o Maracanã, podem colocar os adesivos ali na área de vestiário, nas áreas internas e tal. E o mais absurdo, que já começou nessa questão toda, o Flamengo, em momento algum, quando o Flamengo manda os seus jogos no Maracanã, na sua casa, o Flamengo não provoca o rival. O Flamengo, em momento algum, ele fica provocando o rival que ele vai receber. O Flamengo, ele toma um cuidado absurdo. Na verdade, ele não toma um cuidado, né? Ele é um gigante. Eles gostam de se chamar de gigante, mas quem é gigante é o Flamengo. O Flamengo não se preocupa em querer mostrar fora do campo algo que ele, dentro do campo e com a história dele, ele já mostra. Então, por exemplo, o Flamengo não bota o escudo ou o símbolo do clube rival no placar menor do que o do Flamengo. O Vasco colocou o escudo do Vasco grande, o símbolo do Vasco grande, e o do Flamengo pequenininho. Não paravam de tocar o hino do Vasco a cada segundo tocava, podia ser qualquer motivo, era hino do Vasco. Eles adesivaram o estádio inteiro, querendo deixar claro que ali era a casa do Vasco, que ali era o estádio do Vasco também. Eles fizeram questão de fazer isso. Eu até aí estava relevando uma atitude que eu acho que desnecessária, de provocar quem está te ajudando, o que prova que
esses caras eles vivem em função do Flamengo, mas não bastasse essa atitude mínima de nanico, o Gerson recebeu a flâmula do Vasco, do Verratti, e exibiu na foto oficial do jogo. E o Verratti escondeu a flâmula do Flamengo. Uma atitude totalmente antidesportiva. Ele deveria ser obrigado, o Vasco deveria vir a público, se desculpar. Mas não vão fazer isso. Já fizeram o que fizeram lá na hora de adesivar, provocando o Flamengo e tudo mais. Isso é uma atitude de clube pequeno. O Verratti, que eu achava que era um cara bacana, pelo visto, é mais um que demonstra desrespeito pelo Flamengo. Atitude de time pequeno, de jogador de time pequeno. O Gerson mostrando o escudo do Vasco, da flâmula que ele recebeu, e o Verratti escondendo ali atrás, olha só, na foto oficial. Os árbitros ali, de boa, sem perceber nada, o Verratti escondeu a flâmula do Flamengo. O Gerson nem deve ter percebido. Que vergonha, cara. Vergonha alheia. Eu sinto vergonha alheia. Isso aqui é vergonhoso. É uma atitude deplorável. Deplorável. Cara, que tristeza da gente ver esse tipo de coisa acontecer. Eu não esperava que os caras pudessem ser tão pequenos nesse sentido. Absurdo. Absurdo. Bem, eu vou começar aqui a trazer as notícias importantes aí para vocês. A gente tem apurações aqui exclusivas, inclusive sobre o Alcaraz, mas eu quero começar aqui chamando as imagens diretamente lá de Quito, que a gente tem o Flamengo voltando do treino. A gente não pôde registrar o treino, a gente tinha como ter acesso a ver as imagens de fora do estádio, dava para ver. Mas eu falei para minha galera da reportagem lá, o Gabriel Orfan, falei, não, a gente vai respeitar, não vamos registrar o treino do Flamengo. É pedido do Felipe, e aí a gente só cobriu a saída e a chegada. A gente já mostrou a saída ontem, vocês vão ver aí a chegada dos jogadores do Flamengo agora, imagens do Gabriel Orfan, jogadores voltando após o único treino que fizeram na altitude para esse jogo de hoje, né? Às 17 horas de Quito, 19 horas de Brasília. Delegação do Flamengo retornando após o treino desta segunda-feira em Quito, véspera do duelo com a LDU. Gabriel Skinner, o primeiro a descer do ônibus, seguido pelo técnico Felipe Luiz. Felipe vai atender um torcedor, um dos poucos torcedores presentes, ganhando um autógrafo do Mr. Felipe Luiz. Também vai tirar uma foto por ali. O treinador rubro-negro. Primeiro atleta a descer do ônibus é o atacante Juninho, camisa 23 do Mengão. Jogadores vindo ainda com o uniforme que utilizaram no treino. Daí o zagueiro Léo Ortiz, seguido pelo goleiro Matheus Cunha, Michael na sequência, João Alves, João Vitor, os crias do Mengão, Pedro Guilherme, seguido pelo zagueiro Cleiton, de volta à lista dos relacionados, Bruno Henrique, BH27, também descendo por aqui, o goleiro Diogo Alves, Matheus Gonçalves, Wesley, o zagueiro Léo Pereira, hoje o atacante Luiz Araújo, junto do Everton Araújo, seguido pelo capitão Coringa Gerson. Gonzalo Plata, tá em casa. O equatoriano Gonzalo Plata, junto do Cebolinha. Na sequência ainda o Ayrton Lucas. Plata mais uma vez parando para atender os torcedores. O zagueiro Danilo também vai atender os torcedores equatorianos. Joshua, Guilherme Varela, Jorge André Arrascaeta. Olha o Danilo deixando o seu autógrafo. Goleiro Agostinho Rossi, volante Eric Pulgar.
E o Plata segue atendendo ali os torcedores. É o último jogador. Todos os demais já entraram no hotel. Muito solícito o atacante equatoriano. Atendendo a todos os torcedores aqui. Plata, jogador da seleção equatoriana, que vive uma grande fase com a camisa do Flamengo, né? Autor do gol do título da Copa do Brasil no ano passado, fazendo boas partidas esse ano no comando do técnico Felipe Luiz. Agora sim, mandando Plata entrando no hotel. A questão da altitude, o tempo de adaptação, ele é longo, cerca de 2 semanas, o que não é compatível com o calendário brasileiro. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo correndo conforme planejado. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com um extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Com relação à alimentação, em jogos de altitude ela deve ser leve. Então, alinhado com o nosso nutricionista Paulinho, programamos um cardápio junto com a cozinha de uma refeição mais leve, com proteínas leves, para que eles possam ter uma digestão adequada para o treino agora do dia de hoje. É isso, vocês acompanharam aí também o diretor do departamento médico aí do Flamengo, o Fernando Sasaki, né? Ele explicando essa situação toda do Flamengo aí, preparação, né, para o duelo com a LDU. A gente traz aqui também agora as informações com relação a Jorginho e Charlie Alcaraz. Vou começar pelo Jorginho, o empresário do jogador, se reuniu aí com o atleta e agora vai se reunir com André Berta, que é o novo diretor de futebol do Arsenal, tá? Então o João Santos, empresário do jogador, já está na Inglaterra e vai se preparando para se reunir nesta terça-feira com André Berta, que é esse novo diretor do Arsenal, para discutir o futuro do volante, a liberação dele, né, a rescisão dele ao final da temporada, para que ele possa se apresentar ao Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Então, o João Santos e o Jorginho, tudo acertado. Jorginho, João Santos e Flamengo, tudo acertado. Falta aí apenas essa liberação do Arsenal, que já está bem encaminhado tudo aí para acontecer e o jogador se apresentar ao Flamengo no começo de junho para já viajar com o clube pro Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece nos Estados Unidos. O Flamengo fica baseado em Atlantic City, né? E você também pode garantir presença no Super Mundial com a caravana do Haroldo, sempre aqui também no nosso comentário fixado, e a gente sempre também marca na plataforma vizinha, sempre tá marcando em tudo aí, tá certo? Vamos lá. Trazer aqui agora informações aí do jogo do Flamengo, só que eu quero antes falar sobre essa
prodígia aí do Flamengo, a Rebeca, né? Rebeca Andrade é a primeira brasileira a vencer o prêmio Laureus, o Oscar do esporte. Parabéns aí para Rebeca Andrade, ginasta do Flamengo, conquistou aí a categoria Retorno do Ano no prêmio Laureus 2025, em reconhecimento à sua trajetória de superação. Enfrentou 3 cirurgias e voltou com força total, conquistando 4 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, incluindo um ouro no solo. E aí ela fala, houve momentos na minha carreira em que temi nunca mais voltar a ter o nível que já estive. E para todos nós, nada é maior do que os Jogos Olímpicos. Quando olho para as 4 medalhas que trouxe de Paris, vejo o apoio que recebi da minha família, dos meus colegas da equipe e dos meus treinadores ao longo dessa jornada. Então a ginasta rubro-negra é a primeira mulher brasileira a conquistar o prêmio nesta categoria em 25 anos de Laureus. Cara, sensacional. Parabéns, Rebeca, você nos enche de orgulho. E olha só, o Charlie Alcaraz, sendo pouco utilizado lá no Everton da Inglaterra, pode retornar ao Flamengo enquanto o clube debate o seu destino, que não deve ser o Flamengo, claro. A gente vai trazer todas as informações aqui. É altamente improvável que o Everton ative a cláusula de compra definitiva, e para que isso aconteça automaticamente, o jogador precisaria aí ser titular em todas as partidas restantes, algo que neste momento é pouco provável. Apesar disso, o clube inglês ainda pode negociar os termos separadamente, mas deve querer pagar apenas metade do valor da cláusula de compra, a ver qual será aí a estratégia também adotada pelo Everton. Enquanto isso, o Flamengo acompanha de perto e ainda avalia qual postura tomará em relação ao jogador no caso do retorno. Não há uma posição oficial do Flamengo. Só que aí a gente apurou com fontes ligadas à diretoria rubro-negra que a situação dele não é muito confortável no clube, tá? Mesmo retornando, a possibilidade de Charlie permanecer na equipe rubro-negra é mínima, mesmo que seja por um curto período de tempo, tá? O repórter nosso, Gabriel Orfo, e a jornalista Raíza Simplício, lá na Placar, também falou ontem à noite, que o jogador está fora dos planos de Felipe Luiz, que por questão aí de estilo de jogo não está nos planos dele, e não há muita chance de Alcaraz ser aproveitado pelo treinador. Sendo assim, chances reduzidas dele retornar e disputar o Super Mundial de Clubes, para somente depois ser negociado. Então não tem essa chance de jogar o Mundial e depois ser negociado, tá? Caso se confirme o retorno do jogador ao Flamengo, ele deve ser negociado na sequência. Então, se ele vier em junho, mesmo que o Flamengo tenha um Mundial, não é muito provável que ele seja utilizado aí pelo Felipe Luiz, tá? Não dá pra gente cravar essa situação, mas não é provável que ele seja utilizado aí pelo Felipe Luiz, tá? Então, o Charlie Alcaraz aí não deve ficar no Everton, mas tem clubes da Premier League interessados no jogador. Bem, agora eu vou trazer para vocês, mais tarde a gente volta aqui para trazer todas as informações aí novas do dia do Mengão e tudo mais, mas a gente sempre traz aqui logo de manhã nosso provável placar. Cara, eu já vou falar, o meu provável placar é 3-1 Flamengo hoje, hein? 3-1 Flamengo hoje, tá? Meu placar exato, vou lá na Bet da Nação com o meu placar exato. Então, olha só, às 19 horas, horário de Brasília, terceira rodada da fase de grupos, precisamos pontuar. Olha só, o estádio é o Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, 2.850 metros, ESPN, TV fechada, e Disney Plus no streaming. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Varela, né? O Danilo pode jogar no lugar do Léo Pereira, tá? Mas eu vou colocar primeiro o time do Flamengo que deve ser o titular: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Plata,
Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo. Plata até que tem experiência, é equatoriano, sabe? Treina lá com a seleção, joga muito lá. Mas pode ser que o Flamengo venha com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Varela na esquerda. Pulgar, Gerson, Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta, Plata, Michael, ou Cebolinha no caso, né? Você pode ser o Cebolinha e Bruno Henrique, tá? Então há essa possibilidade aí de variação do Felipe Luiz. Os desfalques, o Alan, com traços falcêmicos, não joga em altitude, De La Cruz e Alexandro. O De La Cruz também não vai muito bem na altitude, não viajou. O Alexandro, ele está lesionado, né? Na verdade está com edema na coxa. O Matias Vinha se recuperando aí de cirurgia. Trazer aqui agora a provável escalação da LDU. Olha só. Gonçalo Vale, De La Cruz, Ricardo Ade. Eles têm um De La Cruz deles lá. O Ayala e o Quinones. Grueso, Ramírez, Alzugaray, Villamil, Alexandro Alvarado. Alvarado é conhecido, cuidado com ele, olho nele. E o Alex Arce. O técnico Pablo Vitamina Sanches. O árbitro é o Derlis Lopes do Paraguai. A equipe tem 3 paraguaios e um chileno. O assistente 1 e o assistente 2 são do Paraguai, é o Milcia de Saldivar e Nádia Weiler. E o VAR é o Juan Lara do Chile. Biba Chile. Então, é isso. Essas são as informações do jogo que eu acho que, se Deus quiser, vai ser 3-1 Mengão. É isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!